Alô, terça-feira, aquele abraço, bom dia para você, semana especialíssima, porque no domingo a gente teve essa vitória dupla de Remo e Paysandu e não poderíamos começar melhor a semana. E na quinta-feira já tem bola rolando para o Paysandu contra o Cuiabá na Curuzu. O Remo só vai jogar domingo lá em Ponta Grossa contra o Operário. Mas independente de qualquer coisa, é importante a gente estar aqui informando você, atualizando as informações. Hoje, terça-feira, Remo e Paysandu iniciam a semana dos seus jogos. O Paysandu sem muito tempo, só tem hoje e amanhã para a preparação da equipe, embora, na minha opinião, o Márcio não deva mudar, talvez uma alteração. A gente vai falar já sobre isso. E o Remo, que tem aí problemas clínicos, né? Perdeu o atacante, mas ganha o lateral, e a gente vai falar aqui no nosso vídeo para você que está ligado aqui no Tomazão TV. Não esquecendo que é importante assinar o canal, né, se inscrever aqui, acionar o sininho, receber as notificações e deixar o like. Amarrota o like, é importante. Quanto mais like, mais o YouTube vai divulgar o nosso canal para a gente poder ficar mais forte. 50 mil tem sorteio, eu quero premiar você, então vamos junto. Começar falando do Paysandu, o Paysandu que joga nesta quinta-feira, 7 da noite, contra a equipe do Cuiabá, que venceu na última rodada, vem embalado com vitória, mas embalado por embalado, o Paysandu vem de uma vitória excepcional contra o Criciúma, 4-2, tá doendo até agora. Vi ontem a entrevista coletiva do Eduardo Batista, meio que inconformado, mas parece que ele sentiu que o Criciúma não encarou o Paysandu como deveria e acabou se estrepando. O Paysandu levou a sério o jogo, como tem que levar todos os jogos daqui para frente. Já chegou aos 25 pontos. A gente vai falar dos resultados de ontem. O América acabou vencendo, mas deixou Volta Redonda lá no fundo. Mas o Atlético também desceu, ou seja, está encurtando. O Paysandu precisa vencer quinta-feira o Cuiabá, jogo duro na Curuzu, mas com apoio da torcida. Tem promoção de ingressos até hoje, terça-feira, a R$20, tá? R$20 a arquibancada e 50 a cadeira. É promocional. A partir de amanhã, quarta e quinta, já mudam os valores mais caros para que o torcedor possa estar na Curuzu incentivando o Paysandu. Tem mudança? Não sei. Brian Borges voltando, o Rossi voltando, no vídeo à disposição. O Edinho está machucado e o Anderson Leite também. Então, e o Diogo Oliveira, que deve estar se recuperando da contusão ou do desconforto. Se treinar hoje e amanhã, talvez seja a única modificação para o time, com a entrada dele ao lado do Garcês, que jogou absurdamente contra o Criciúma, grande novo. Para mim, o craque da rodada, né? Tem que ser o Garcês aí, com a atuação dele diante do Criciúma. O Márcio Fernandes ainda fala aqui, né, sobre essa vitória, mas exatamente sobre o futebol, das oportunidades, do momento e o que ele proporciona justamente depois de uma vitória como essa. O Márcio Fernandes aqui no Tomazão TV. Tem algumas coisas assim que você não consegue ter um entendimento maior, né? Hoje era muito improvável a nossa vitória. Nós estávamos sem 6 jogadores, né? Talvez os jogadores de maior qualidade técnica do nosso time, né? Mas esses jogadores, eles se superaram, cara. Eles acreditaram no que a gente passou. As oportunidades, elas aparecem nesses momentos mais difíceis. Porque quando está tudo bem, a oportunidade não aparece. Então eles mostraram que tem condição e o grupo hoje estava muito leve, né? Muito leve, sabia realmente do que a gente poderia apresentar. E aí as coisas começam a dar certo. A gente espera que a gente agora possa se unir mais ainda, possa ter um grupo muito mais forte para a gente, né, ir buscar essa caminhada aí que não é fácil. Nós estamos a 9 pontos, né, 8 pontos, não é isso? 8 pontos atrás do primeiro da zona ali. Vamos lutar 5, agora, né? Com essa vitória a gente ficou 5, né? Então, vamos jogo a jogo, pensar realmente que a gente pode, e aí as coisas acontecendo, a gente começa a pensar um pouco mais lá na frente. É isso, Márcio Fernandes, que tem hoje e amanhã para ajustar a equipe, para pegar esse time do Cuiabá,
que tem o Eduardo Barros no comando, time que vem de vitória, está brigando ali entre aqueles times que, como o Remo também, para se aproximar do G4, mas o Paysandu tem tudo, sim, para manter o embalo e continuar brigando para sair dessa zona da confusão. E dá para sair, mas tem que vencer. E estamos torcendo para isso. E o Leão? Leão voltando aos treinamentos nesta terça-feira também, mas só que tem uma semana mais esticada aí de trabalhos. Ótimo para o Guto Ferreira, que humildemente, né, colocou a responsabilidade toda para os jogadores, pela atitude, pela forma de como encararam o jogo nessa vitória importante de domingo de 4-2 contra o CRB. Agora, óbvio que ele deu os pitacos dele, arrumação, colocação, postura, e o Remo mandou muito bem contra o CRB, fazendo essa vitória excepcional. O Eduardo Melo está fora, é um mês no mínimo, uma contusão muscular, ressonância feita ontem, e o NASP confirmou, o jogador vai ficar de 3 a 4 semanas para se recuperar, ou seja, praticamente vai pegar a reta final da competição. Mas, em compensação, ganhou o lateral Sávio, que está de volta já completamente curado da contusão do joelho. Aí eu pergunto, será que o Guto vai fazer tanta mudança assim, depois da boa atuação? E olha, um jogador ficou marcado nessa vitória. Pode ser até que muita gente não tenha tido esse olhar, mas o Jorge, mais de ano sem poder jogar, com contusões, e ele falou depois do jogo, aliás, tem uma declaração dele para a Remo TV e nas redes sociais do Remo, emocionado com relação a essa volta. Parece que o Remo, com todo esse aparato que tem hoje do departamento médico, recuperando jogadores, fazendo com que jogadores renasçam para o futebol. E o Jorge, que já foi cotado para ser da seleção brasileira quando apareceu pelo Flamengo, já passou por grandes clubes, tem título pelo Palmeiras, né? Jogou no Fluminense e voltou justamente contra o seu ex-clube, o CRB, no qual ele se machucou e não teve tanta oportunidade. E essa volta é quase um renascimento, como ele diz, para o futebol. Emocionadamente, o Jorge, o lateral, aqui no Tomazão TV. Só Deus, velho. É muito Deus na minha vida. Só Deus sabe o que eu passei. Todo atleta assim, tem seus níveis altos e baixos. Mas diante de uma lesão tem que ser muito forte mentalmente. Talvez se não tivesse a família do meu lado como eu tenho a minha, uma pessoa que eu sempre me dediquei, que foi meu pai, que está sempre comigo desde sempre. É um cara, acho que dos caras que mais acreditou em mim até o final. Praticamente 2 anos sem poder sentir essa emoção de novo de estar em campo, me dando a alegria de sentir o que é futebol de novo. E hoje eu pude concluir um jogo inteiro depois de muitas pessoas me dando como aposentado, como eu via muitos falando e dizendo que o Jorge já era, e eu jamais acreditei nessas palavras e pude lidar com a minha força que eu tenho com Deus e hoje pude provar que eu tô de volta e posso dar muito mais do que isso daqui em diante pro Remo. É isso aí, garoto. E pode dar muito, como disse o próprio Guto na entrevista coletiva, ele ficou muito satisfeito com o que produziu o Jorge e pode produzir ainda muito mais, pode entregar muito mais ainda o Jorge na lateral da equipe do Remo. Bom, o Pavani, Cantídio, né? Jogadores que estão à disposição do técnico para a semana toda, a viagem é só na sexta-feira, aí apronta lá em Ponta Grossa para o jogo contra o Operário domingo, 4 da tarde. E tomara que mais um grande resultado. E olha que o Remo joga bem fora de casa. E o Operário, ao contrário, não vai bem dentro de casa. Resultado de ontem, o Amazonas perdeu em casa para a Chapecoense 3-1. O América Mineiro venceu 2-1 Volta Redonda, segurou Volta Redonda, mas ganhou 3 pontos. E o Avaí perdeu em casa para o Curitiba, 2-0. O Remo é o 9º colocado,
é o 8º colocado, caiu uma posição, tá? Mas pode cair mais uma, porque se o Atlético Goianiense vencer o Goiás no clássico de hoje, é o último jogo da rodada, o Atlético passa o Remo. Mas o Goiás joga em casa, brigando inclusive para voltar à liderança. Olha só, o Criciúma, a derrota custou caro e o Criciúma pode cair para a 3ª colocação. Galera, é isso. Vamos aguardar. Só lembrando que o Remo, na classificação, está em 8º, torcendo para que o Atlético Goianiense não marque ponto. O Paysandu é o último colocado com 25, mas com 7 pontos de diferença para o primeiro da zona, que é o Atlético, com 32 pontos. Ainda dá. E tenho certeza que vamos conseguir. Para cima, Papão. Quinta-feira contra o Cuiabá e o Leão no domingo contra o Operário de Ponta Grossa. Tamo juntos? Ótima terça abençoada para todo mundo.